Você já parou para pensar que o que está acontecendo em Israel pode ser o começo do fim que a Bíblia tanto falou? Parece coisa de filme, né? Mas não é ficção, é real. Olha só, enquanto muitos estão preocupados com o dia a dia, algo grandioso está acontecendo do outro lado do mundo. A preparação para o terceiro templo em Jerusalém já começou. E isso não é só uma construção comum, é um marco que pode mudar o destino da humanidade. Quer saber por quê? Porque o terceiro templo está diretamente ligado às profecias do fim dos tempos. Agora eu te pergunto, você está espiritualmente preparado para tudo isso? Será que a gente realmente entende o impacto que isso pode ter na nossa vida hoje? Fique aqui comigo, porque o que eu vou te revelar pode transformar a sua visão sobre os dias que estamos vivendo. A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, eu trouxe um tema que vai mexer com o seu coração e com a sua mente. Vamos falar sobre algo que está acontecendo no mundo, mas que tem um impacto direto no céu e na terra. A preparação para o terceiro templo de Jerusalém. Parece algo distante, mas acredite, isso tem tudo a ver com as profecias e com o plano de Deus para o futuro da humanidade. Você já imaginou o que significa a reconstrução desse templo para os dias de hoje? Por que isso é tão importante para nós que cremos na palavra de Deus? Durante este vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras, entender o contexto histórico, profético e espiritual desse evento, e claro, refletir sobre como ele impacta a nossa vida com Deus. E segura aí, ainda neste vídeo, teremos um momento especial de oração para nos conectarmos ainda mais com o Senhor. Não dá para perder. Antes da gente continuar, quero te fazer um pedido rapidinho, mas muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever. Vou te esperar, tá bom? Muito obrigado pela sua inscrição. Que Deus te abençoe grandemente. Agora, quero compartilhar um versículo poderoso que tem tudo a ver com o tema de hoje. Portanto, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24:44. Esse versículo nos lembra que, enquanto os sinais se cumprem, a nossa maior preocupação deve ser a nossa preparação espiritual. Deus não nos chamou para sermos espectadores dos acontecimentos, mas para estarmos prontos e vigilantes. A reconstrução do templo pode até parecer um evento distante, mas e o seu templo interior? Ele está pronto para receber o Senhor? Você consegue imaginar como era a vida em Jerusalém há mais de 2000 anos? Vamos fazer um exercício de imaginação. As ruas eram de pedra, e o ar estava sempre cheio de vozes, animais e pessoas vendendo mercadorias. No meio disso tudo, havia o templo, imponente e glorioso, onde as pessoas vinham de todos os cantos para adorar a Deus. Agora, pensa comigo, esse mesmo lugar, que foi destruído há tanto tempo, está sendo preparado para ser reconstruído. Isso não é apenas história, é profecia viva acontecendo diante dos nossos olhos. Muitos se perguntam, mas por que o terceiro templo é tão importante? O que ele tem a ver comigo que moro tão longe de lá? A resposta está na Bíblia. Ela nos ensina que o templo não é apenas um edifício, mas um sinal direto do plano de Deus para a humanidade. Ele representa o cumprimento de promessas feitas há milhares de anos e a preparação para algo muito maior, a volta de Jesus. Recentemente, vi uma notícia que me arrepiou. Em Jerusalém, líderes religiosos estão falando abertamente sobre a reconstrução do templo. Pedras já foram cortadas, utensílios sagrados recriados e até mesmo um altar foi preparado. Alguns dizem que isso pode levar décadas, mas outros acreditam que pode ser muito mais rápido do que imaginamos. Isso nos leva a uma questão importante. Será que estamos prontos para o que está por vir? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que não estavam preparadas. Lembra-se das 10 virgens em Mateus 25? 5 estavam prontas com suas lâmpadas cheias de óleo, enquanto as outras 5 ficaram de fora porque não se prepararam. Agora, imagine você no lugar delas. Será que sua lâmpada está cheia ou você ainda está correndo atrás de óleo no último minuto? Pensa comigo, a reconstrução do terceiro templo é apenas um dos sinais do fim dos tempos. Guerras, rumores de guerras, terremotos e pandemias, tudo isso já foi previsto. Mas o mais assustador não é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo dentro do coração das pessoas. O egoísmo, a falta de amor e a indiferença têm tomado conta da humanidade. E isso nos faz refletir. Como está o nosso coração diante de Deus? Certa vez, ouvi a história de uma mulher que viveu algo extraordinário.
Ela era uma cristã comum, como você e eu, que enfrentava lutas diárias para manter sua fé. Um dia, enquanto orava, ela teve uma visão do templo sendo reconstruído. O detalhe que a impactou profundamente foi ver pessoas correndo desesperadas, tentando entrar, mas as portas estavam fechadas. Isso fez com que ela mudasse completamente sua vida, dedicando-se a preparar outros para o que está por vir. E você, como tem se preparado? Será que estamos nos preocupando mais com as coisas deste mundo do que com as coisas do céu? A reconstrução do terceiro templo é um lembrete poderoso de que o tempo está passando e que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Não dá para ignorar os sinais. Agora, te faço uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Sua família estaria preparada? Como podemos garantir que não seremos pegos de surpresa? Pense nisso enquanto seguimos para o próximo bloco, onde vamos explorar mais detalhes sobre o significado espiritual do terceiro templo e o que ele representa para os dias de hoje. Vamos falar agora sobre algo que talvez você ainda não tenha percebido. O terceiro templo não é apenas sobre pedras e construções físicas. Ele carrega um significado espiritual profundo e impactante que pode transformar sua vida hoje, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de Jerusalém. A Bíblia nos ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim nos corações daqueles que o amam. Então, por que a reconstrução do templo é tão importante? Simples, ele é um símbolo visível das promessas invisíveis de Deus. É como se o próprio Senhor estivesse nos dizendo: eu estou cumprindo tudo o que prometi. Estejam prontos. E sabe o que é mais curioso? Muitos cristãos não se dão conta de que nós também somos templos. 1 Coríntios 3,16 nos lembra: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que estamos cuidando bem desse templo? Será que nossas atitudes, palavras e pensamentos refletem a presença de Deus? Lembro-me de uma conversa que tive com um amigo. Ele estava passando por um momento difícil, sentindo-se vazio, como se algo faltasse em sua vida. Perguntei se ele já havia pensado nisso. E se o vazio que você sente for porque seu templo precisa ser reconstruído? Ele ficou em silêncio, refletindo, e depois disse: nunca tinha pensado assim. Talvez eu esteja tentando preencher esse espaço com coisas que nunca vão me satisfazer. E essa é uma verdade para muitos de nós. Tentamos preencher nosso coração, que é o templo de Deus, com coisas passageiras, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas nada disso pode substituir a presença de Deus. É por isso que precisamos estar atentos aos sinais. Assim como o terceiro templo está sendo reconstruído fisicamente, Deus quer reconstruir o nosso templo espiritual. Agora, deixa eu te contar algo que aconteceu comigo recentemente. Estava lendo sobre os preparativos para a reconstrução em Jerusalém, e de repente, fui tomado por uma sensação de urgência. Não sei explicar, mas parecia que Deus estava me dizendo: prepare-se, porque os dias estão se aproximando. Foi aí que comecei a pensar: o que significa estar preparado? Será que só conhecer a palavra é suficiente, ou precisamos ir além? Jesus nos dá a resposta. Em Mateus 24, ele diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar significa mais do que esperar, significa agir, viver de forma intencional, sabendo que cada decisão que tomamos pode nos aproximar ou afastar de Deus. E aqui vai um desafio para você. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: o que eu faria diferente se soubesse que Jesus voltaria amanhã? Essa pergunta tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Talvez você passasse mais tempo com sua família, talvez buscasse consertar relacionamentos quebrados, ou talvez finalmente tomasse aquela decisão de se aproximar mais de Deus. E sabe o que é incrível? Não precisamos esperar até amanhã para começar. O tempo de agir é agora. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Então, por que adiar? No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais essa conversa, explorando como podemos aplicar os ensinamentos sobre o terceiro templo à nossa vida diária. Você vai descobrir que, mais do que um símbolo do futuro, ele é um chamado urgente para transformarmos nossa vida aqui e agora. Se o terceiro templo é um símbolo tão poderoso das promessas de Deus, como ele impacta diretamente a nossa vida cotidiana? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre o que significa viver de maneira intencional diante da proximidade do cumprimento das profecias. Imagine a cena: pessoas de diferentes partes do mundo, de várias culturas e crenças, todas voltando seus olhos para Jerusalém.
A reconstrução do templo não será apenas um marco histórico, será um evento que despertará o mundo inteiro para a realidade de Deus. Mas e nós? Será que estamos despertando para essa realidade em nosso dia a dia? Há uma história que me marcou profundamente. Um homem simples, trabalhador, me contou que, durante anos, viveu para acumular bens materiais. Ele dizia: eu queria construir meu próprio templo aqui na terra, algo que as pessoas pudessem admirar. Mas, no meio de uma crise financeira, ele perdeu tudo. Foi então que ele percebeu que sua verdadeira riqueza não estava no que ele tinha, mas em quem ele era diante de Deus. Isso me fez pensar: será que não estamos fazendo o mesmo, construindo templos de vaidade, orgulho e ego? Deus nos chama para algo maior. Ele quer que construamos um templo espiritual baseado na fé, na esperança e no amor. Voltando ao simbolismo do terceiro templo, a Bíblia nos mostra que ele será um lugar de reconciliação, onde Deus se encontrará com seu povo. E essa reconciliação começa dentro de nós. Em Efésios 2, 21-22, Paulo nos lembra que somos edificados juntos para sermos uma morada de Deus no Espírito. Isso significa que nossa vida deve refletir essa construção. Pense em um edifício. Ele não é construído da noite para o dia. Tijolo por tijolo, cada detalhe é cuidadosamente colocado. Assim também é a nossa jornada espiritual. Cada oração, cada ato de bondade, cada decisão de seguir os caminhos de Deus é como um tijolo que fortalece o nosso templo interior. E, falando em decisões, quantas vezes nos encontramos em situações que testam nossa fé? Talvez seja aquele momento em que você sente vontade de retribuir o mal com o mal, mas decide perdoar. Ou quando você prefere a verdade, mesmo que ela seja difícil, em vez de optar por uma mentira confortável. Essas escolhas mostram o tipo de templo que estamos construindo. Outro ponto fascinante é o impacto que o terceiro templo terá na forma como entendemos o tempo. A Bíblia fala que, com sua reconstrução, muitos eventos proféticos começarão a se cumprir. Isso nos faz pensar: como estamos usando o nosso tempo? Estamos investindo em coisas eternas ou nos perdendo em distrações passageiras? Recentemente, uma notícia chamou minha atenção. Um grupo de arqueólogos encontrou artefatos que podem ser usados no futuro templo. Isso me fez lembrar que, mesmo enquanto aguardamos algo grandioso, Deus já está trabalhando nos bastidores, preparando tudo. Da mesma forma, Ele está preparando o nosso coração, mesmo que não percebamos. Mas aqui vai uma questão intrigante. O que você faria se soubesse que a construção do terceiro templo começaria amanhã? Essa pergunta nos leva a refletir sobre como nossas prioridades mudariam diante de uma verdade tão evidente. No próximo bloco, vamos continuar explorando como alinhar nossas vidas com os propósitos de Deus, especialmente enquanto aguardamos os eventos proféticos que estão por vir. Vamos falar sobre passos práticos que podemos tomar para fortalecer nossa caminhada espiritual e estar preparados para o que está por vir. Se a reconstrução do terceiro templo nos leva a refletir sobre nossa relação com Deus, como podemos aplicar essa reflexão em nossa vida diária? Afinal, entender o cumprimento das profecias não é apenas sobre conhecimento, é sobre transformação. Lembre-se da parábola das 10 virgens em Mateus 25. 5 delas estavam preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram pegas desprevenidas. Essa história é um chamado para estarmos vigilantes. Mas o que significa estar preparado na prática? Imagine a cena. Você está em um aeroporto esperando um voo importante. O aviso soa nos alto-falantes, mas você está distraído com mensagens no celular. De repente, percebe que perdeu o embarque. A sensação de oportunidade perdida é devastadora. Agora pense na eternidade. Estamos prontos para o chamado de Deus, ou estamos distraídos com as coisas temporais? Estar vigilante começa com pequenas decisões. Por exemplo, reservar um tempo diário para orar e meditar na palavra. Quantas vezes deixamos isso de lado por causa de nossa agenda lotada? Mas cada minuto que investimos em nossa relação com Deus é como depositar um tesouro eterno. Outro aspecto importante é a maneira como lidamos com nossos relacionamentos. A Bíblia nos chama a amar ao próximo, mas amar vai além de palavras, é um compromisso prático. Pode ser perdoar alguém que te feriu profundamente ou oferecer ajuda a quem está passando por dificuldades. Quando fazemos isso, estamos manifestando o caráter de Cristo e construindo um templo espiritual em nossos corações. Uma história que ilustra bem isso é a de um jovem que, em meio a uma crise familiar, decidiu interceder por sua casa. Ele orava todos os dias,
mesmo sem ver mudanças imediatas. Após meses de oração e perseverança, ele viu sua família se reconciliar. Esse é o poder de um coração alinhado com os propósitos de Deus. Agora, pense em algo mais profundo. Será que estamos prontos para abandonar coisas que nos afastam de Deus? Talvez seja um hábito, uma mágoa ou até mesmo uma forma de pensar. Assim como o templo será purificado e consagrado, nós também precisamos passar por um processo de santificação. Em Romanos 12:1-2, Paulo nos exorta a sermos um sacrifício vivo, transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa abandonar os padrões deste mundo e buscar o que é agradável a Deus. Mas como fazer isso? Uma maneira é buscar intencionalmente oportunidades para crescer na fé. Participar de uma comunidade cristã, estudar a palavra com dedicação e até mesmo compartilhar sua fé com outras pessoas. Cada uma dessas ações fortalece sua caminhada e te prepara para o futuro que Deus tem para você. E falando em futuro, muitos se perguntam: o que acontecerá depois que o terceiro templo for reconstruído? As Escrituras nos mostram que será um tempo de grandes tribulações, mas também de esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. Isso nos desafia a pensar: estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo diante de desafios? Uma notícia recente destacou o aumento da perseguição aos cristãos em várias partes do mundo. Isso nos lembra que nossa fé pode ser testada a qualquer momento. Mas assim como os primeiros discípulos, que enfrentaram tudo com coragem, somos chamados a confiar plenamente em Deus. Aqui vai uma pergunta para você refletir. Se sua fé fosse colocada à prova hoje, como você reagiria? Gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, em Tua presença nos colocamos neste momento, reconhecendo Tua soberania e Teu amor que nunca falha. Obrigado, Pai, por nos trazer até aqui e nos permitir refletir sobre Tua palavra, sobre os sinais do tempo e o Teu propósito eterno para nossas vidas. Senhor, somos pequenos diante de Tua majestade, mas sabemos que, em Cristo, somos feitos filhos amados e participantes da Tua glória. Por isso, Pai, hoje nos achegamos a Ti com nossos corações abertos, com nossas dúvidas, medos e fragilidades, pedindo Tua graça e direção. Senhor, se há alguém agora ouvindo esta oração que está perdido, sem forças ou sentido na vida, toca profundamente nesse coração. Mostra, Pai, que em Ti há esperança, que Tua luz é capaz de dissipar as trevas mais densas. Tu és aquele que faz novas todas as coisas, e confiamos que estás operando milagres ainda hoje, assim como sempre fizeste. Pai, ajuda-nos a viver como templos vivos do Teu Espírito, com corações consagrados, prontos para Te servir e refletir o Teu amor em cada ação. Purifica-nos, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti. Retira de nossas vidas tudo que não Te agrada, seja pecado, mágoa, orgulho ou medo. Queremos ser renovados pela Tua graça, para vivermos plenamente no centro da Tua vontade. Senhor, fortalece aqueles que estão enfrentando provações. Sabemos que a caminhada nem sempre é fácil, mas confiamos que Tu estás ao nosso lado em cada passo. Sustenta os que estão sofrendo perseguição por causa do Teu nome, e dá-lhes coragem para permanecerem firmes. Pai, Te apresentamos também nossas famílias. Sabemos que o inimigo tenta destruir os laços que o Senhor criou, mas clamamos pela restauração. Restaura lares, renova alianças, e traz Tua paz que excede todo entendimento. Que cada casa representada aqui seja um lugar de amor, união e alegria em Ti. Senhor, também clamamos pela nossa nação e pelo mundo. Vivemos tempos difíceis, e precisamos mais do que nunca da Tua intervenção. Dá sabedoria aos líderes, justiça aos oprimidos e esperança aos que sofrem. Que Tua luz brilhe em todos os cantos, trazendo transformação. E Pai, prepara nossos corações para o que está por vir. Sabemos que os Teus planos são maiores do que podemos compreender, e queremos estar prontos. Ajuda-nos a viver vigilantes, com fé inabalável e esperança viva, sabendo que em breve veremos a Tua glória. Por fim, Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem hoje. Que elas saiam daqui renovadas, desafiadas e cheias de Tua paz. Obrigado porque Tua palavra nunca volta vazia e sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Oramos com gratidão e confiança, no nome poderoso de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que você tenha sentido o cuidado de Deus em cada palavra. Antes de encerrar, quero fazer um convite especial para você. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que traga mais da palavra de Deus para o seu dia a dia.
Deixe também um comentário dizendo o que você achou desta mensagem ou compartilhando um testemunho. Sua participação pode ser uma bênção para outras pessoas que leem os comentários. E não esqueça de enviar este vídeo para um amigo ou familiar que você acredita que precisa ouvir esta palavra hoje. Agora, no final desta tela, vão aparecer 2 vídeos especiais para você escolher. Cada um deles traz uma mensagem edificante que pode transformar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Ele está com você, hoje e sempre. Amém.